E o golaço, filho? Que golaço foi ele? Cara, vencer clássico é muito importante, né? Diante de uma grande equipe, o Botafogo está fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Então, parabenizar toda a equipe que fez um grande jogo e venceu uma grande equipe. E muito feliz por ter marcado esse belo gol. Como eu falei, na minha estreia em 2019 eu fiz 2 gols. E justamente naquele gol ali, e hoje fui premiado mais uma vez. Então, agradecer sempre a Deus por estar sempre comigo nos momentos importantes. O jogo foi linear nesse sentido. Foi um jogo que prendeu a atenção do torcedor desde lá do início, quando o Flamengo faz o seu gol na sua primeira escapada, até o fim, quando o Lucas Perry vai para a área do Flamengo. Você tem uma sequência do Botafogo ótima e tem um tropeço hoje. Você tem uma sequência ruim do Flamengo e tem um jogo com virtudes. São coisas completamente diferentes. Ele pode até ouvir, um se queixa daqui, outro se queixa de lá. Quando ele entra em campo, ele fala assim, desculpa, o problema é de vocês. O meu é jogar bem, porque o meu joelho quase que moeu o meu joelho. Eu fiquei 10 anos parado, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 em dezembro, e não tenho tempo para esse tipo de coisa aí, de vocês. E está jogando uma enormidade. O que o Bruno Henrique está fazendo é fenomenal. Ele tentava demais. Você fez 2 hoje, que você fez um de cobertura também, que foi outra pintura. Sim, é uma jogada a gente sempre treina, de bola em profundidade. Um timezinho um pouquinho ali do Léo, que ele abaixou a cabeça e eu corri, mas importante que vencemos. Bruno, esse é um clássico cheio de rivalidade. Acho que não à toa hoje a gente teve um clima aqui que parecia uma final. Vocês tiveram dificuldade para chegar, a torcida do Botafogo fez uma grande festa também. A comemoração ali com a provocada também faz parte desse contexto? Chegamos meio conturbado ali, mas conseguimos chegar bem, graças a Deus. E não é uma provocação de querer gerar qualquer tipo de briga. Eu não sou o primeiro jogador que comemorou assim, então, como eu falei, respeito a instituição do Botafogo, que ficou só ali dentro de campo, que não seja uma coisa para poder extrapolar e ir para fora. Futebol é isso. Valeu, galera. Obrigado. Em janeiro, no Newton Santos, o Botafogo perdeu a primeira no campeonato. Vitória do Flamengo, 2-1. Flamengo que teve o Bruno Henrique como grande destaque, né? Impressionante como botou a bola debaixo do braço e jogou bola o Bruno Henrique. 2-1. Estraga a festa, a linda festa da torcida do Botafogo. Tudo bem, Paulo? Abraço a você, boa noite, professor Bertozzi, Calçade, fã de esporte com a gente. Teve Bruno Henrique, teve mais uma vez Bruno Henrique. Quando a coisa aperta, é das poucas boas notícias recentes do Flamengo, depois de um longo período de inatividade, lesão complicada. Só que, como a gente já vai falar muito do Bruno no programa, ele vai mostrar gol, ele no cangote do Marlon no primeiro gol, ele no golaço ali para resolver a partida, eu acho que dá para ir um pouquinho ali, porque não foi só o Bruno Henrique para mim. Claro. Parece o básico, mas o Flamengo fez algo que não fazia muito tempo. O Flamengo competiu. O Flamengo jogou. O Flamengo entendeu o que era o jogo. É claro que aquele gol logo ali com 1 minuto e meio, menos de 2 minutos, condiciona, te motiva e você está diante de um líder, tem toda uma rivalidade, a semana inteira é muito falado da liderança do Botafogo, da superioridade de momento, da dificuldade de ambiente, do questionamento ao São Paulo. Isso claramente mexeu com o Flamengo dessa vez. Não foi um time passivo diante de tudo que se tem notícia. Agora, é jogador que briga, é Gabriel Barrado, é vice-presidente que briga, é diretoria que quer puxar para um lado, presidente que quer puxar para o outro, mas o Bruno Henrique não tem nada a ver com isso, mais uma vez. E acho que também a gente precisa falar do Botafogo. Tem o Botafogo do Laje, só para passar para os colegas, de opções complicadas. E mais que opções complicadas, opções que não são corrigidas. Porque quando você começa com o JP Galvão e o Segovinha, não é só pelo jogo de hoje. Em outros momentos, aquele lado já era vulnerável. Em outros jogos, aquele lado já era vulnerável. E tinha só o Bruno Henrique por ali. E você não corrige isso ao longo do jogo também. Então, o Flamengo é inteligente para explorar esse tipo de setor, fragilidade. O Flamengo é inteligente para, em muitos momentos, neutralizar uma aceleração que o Botafogo tentava, mesmo com troca de peças ali que a gente pode debater. E ele também tem uma mobilização. Parece o básico, competir, jogar, entender a rivalidade, mas o Flamengo não veio fazendo. Vitória muito interessante. O Botafogo só tinha tomado 3 gols até agora em casa. Tomou 2 hoje. Não tinha perdido ainda nem empatado. Perdeu hoje pro Botafogo. O Botafogo perdeu hoje pro Flamengo. Perdeu para o Flamengo. Ah, bom. Tempos, ou segundos tempos, ou pedaços de alguns tempos, o jogo foi linear nesse sentido.
Foi um jogo que prendeu a atenção do torcedor desde lá do início, quando o Flamengo faz o seu gol na sua primeira escapada, até o fim, quando o Lucas Perry vai para a área do Flamengo. Então foi um jogo muito intenso. E daí eu dou um certo desconto para essa aura de queda de rendimento do Botafogo. Um clássico pesado, um clássico que tradicionalmente as coisas igualam. Eu nunca vou esquecer que o Flamengo do Zico estava a um jogo de igualar o recorde nacional de invencibilidade de 52 partidas e pegou talvez um dos piores Botafogos de todos os tempos, que ganhou de 1-0 o gol do Renato Sá. Então, durante a semana aqui nas nossas análises, no F360, eu falava que me surpreenderia menos com uma vitória do Flamengo no clássico de hoje do que com uma eventual vitória do Corinthians no clássico de amanhã. Mesmo o Flamengo visitante e o Corinthians mandante. Sim, porque a pergunta no programa era se a gente poderia classificar uma vitória rubro-negra como zebra. Primeiro que clássico não tem zebra. E segundo que o Flamengo, com todos os seus problemas, ele tem um potencial latente, do qual a gente fala desde 2019, do qual não se pode desenhar. E dentro desse potencial você tem um jogador como o Bruno Henrique. Lembro também que para o Botafogo é a segunda cacetada da semana. Ele foi eliminado numa competição, que há uma certa discussão se valia, se não valia, se a torcida queria, se a torcida não queria. E a torcida, num primeiro momento, vaiou o jogo aqui contra o Defensa. Depois apoiou, mas eu acho que muito para evitar a tensão de uma possível queda no Campeonato Brasileiro. Ainda não vejo essa queda de rendimento. Eu acho que foi um jogo que o Botafogo rendeu. Em alguns momentos ele foi Botafogo. Quando empata, o Botafogo já merecia ter empatado. Não deixou de jogar. O Léo fala, tem momentos que parece que ia virar o natural. Mas tem essas coisas que a gente falou. Eu acho que o Bruno Lage demorou muito a perceber a avenida que o Bruno Henrique tinha nesse jogo. Na hora que sai o gol do Bruno Henrique, eu brincava, encontrei o Pedro. O Pedro perguntou, tudo bem? Eu falei, esperando aqui o Bruno Henrique fazer o gol do Flamengo. Não porque eu estivesse Foram 5 segundos. Não porque eu estivesse torcendo por isso, mas porque era o desenho do jogo. Né? Passaram esses 5 segundos e saiu o gol. Entre mortos e feridos, atenção para o Botafogo. Sinal amarelo para o Botafogo. E é isso, né, Paulo Calçade? Com a qualidade técnica que tem o Flamengo, quando os jogadores competem como deve ser, o Flamengo vai disputar, pelo menos disputar os pontos contra todos os seus adversários. Né? Olá, Paulo. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Tinha uma frase ali na faixa do Botafogo, da torcida. Entram 11, jogamos todos. No Flamengo a gente pode dizer, entram 11, jogamos quase sempre todos. Não é sempre que jogam todos. Pensei que você ia dizer, joga um. Agora, você tem uma sequência do Botafogo ótima e tem um tropeço hoje. Você tem uma sequência ruim do Flamengo e tem um jogo com virtudes. São coisas completamente diferentes. Eu vejo uma diferença em relação ao segundo colocado, não sei se vai ser essa, de 8 pontos, ainda enorme. Você imaginar que ela foi construída com um turno do campeonato, né? Então é uma diferença grande para um primeiro turno, que já terminou, estamos aí no segundo, tem muita coisa para acontecer. Não sei se o Botafogo vai... o Botafogo tem que aprender a lidar com isso também. Se a diferença é gigante, se ela for de 8, ela é enorme ainda. Perfeito. Se você se desestabilizar porque caiu de 11 para 8, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que o Botafogo deu uma prova boa no primeiro tempo, que é de pressão do Flamengo, de saída pelo lado esquerdo, com triangulações, que a bola chegava no Bruno Henrique, é terrível. E depois o Botafogo tomou ciência do que estava acontecendo e foi Botafogo, com o futebol que vem jogando. E levou problemas ao Flamengo. O Flamengo teve uma finalização certa no segundo tempo, foi o gol do Bruno Henrique. Então, ainda eu vejo problemas no Flamengo, que o resultado é enorme, o resultado pode ser a ignição de um novo Flamengo, mas muitos problemas precisam ser resolvidos. De jogadores com a diretoria, jogadores com o treinador. Você não pode classificar o São Paulo de treinador agregador. Ele não é um treinador que traz assim todo mundo. Mas nenhuma questão. E eu não fico naquela história, tem que jogar pelo treinador. Não é isso. Tem que ter um ambiente bom de trabalho em qualquer lugar. E o ambiente não é bom. Preparador físico socando jogador, o Gerson socando Varela,
o Gabigol que briga com o Braz. Você fala, peraí, esse é o ambiente do Flamengo. Você quer extrair um jogo legal, um jogo harmonioso dentro desse ambiente. Deu uma demonstração de que é possível. E todo mundo sabe isso que é possível. Todo mundo sabe, desde o começo do ano. Se não aconteceu, é porque tem coisas para resolver. E antes da gente sair, o Bruno Henrique, eu estou há 10 meses, fiquei parado 10 meses, o problema é de vocês, eu vou jogar. Muito bem, muito bem. Enquanto nos acertávamos aqui fora do ar. Fomos traídos, acontece. Não, mas acontece, mas é legal até falar. O nosso editor, o Dimas Copedê, estava te informando a respeito de uma imagem que você pediu para que a gente pudesse comentar e trazer como pauta no Linha de Passe. Né? O Dimas falou, você estava respondendo quando acabou a entrevista do Jorge Sampaoli. Uai, às claras, é ou não é? Num sábado à noite eu vou esconder o quê? A vida é como de quem ela tá em casa. meu amigo. A vida é como ela é, e assim é. Bastidores da TV. Bastidores da TV. A entrevista... Alguma coisa para tirar? Mas também tenta se tirar muito pouco, né? Hoje é o dia de... Tenta se tirar muito pouco também. Hoje é o dia de... Tinha muita coisa interessante. Mas tocar de lado. Acho que ele acaba respondendo porque ele acaba tendo que responder sobre polêmica de preço de ingresso de Copa do Brasil. Mas não é. Sim, tem que falar do ambiente. Mas eu acho que ele responde ali no início, fala do jogo, elogia a sua equipe. Tem que elogiar, tem uma outra postura, fala que está no momento de tentar recuperar. Aí acaba depois caindo para um outro lado. Deu um detalhezinho tático ou outro, né? Falou da questão do Pedro baixando para puxar a linha, para o Bruno Henrique poder explorar a profundidade, enfim, coisas que ele pensou para executar no jogo. O que ele quis hoje, durante a semana. E é interessante falar também, Léo, porque a gente já sentou muito aqui para falar de Sampaoli abatido, sem conseguir explicar o que pensou, e o que ele pensou foge um pouco do que o time oferece e não é bem executado. E isso foi bem executado. Sim. Até o que eu tentava puxar a imagem, se o Dimas puder deixar aí no ponto, eu acho que o Flamengo tem muitas marcas desse jogo. A gente fala de competir, da concentração, e no momento que não concentra, que não compete, que é justamente o gol do Botafogo, paga caro. Mas me pareceu muito mais, a gente está vendo aí agora, eu vou pedir depois para o Dimas dar uma pausa nessa imagem, quando o Tiquinho recebe para brigar. Ele recebe para brigar essa bola. Quantos jogadores do Flamengo cercam o Tiquinho? O Vitor Sá entrando, já tinha que ter alguém fazer essa cobertura para se aproximar. O Gerson demora, não percebe, demora para chegar no combate, chega meio que vendido. Então, erro de concentração que custa caro. Acaba que não foi exatamente a tônica. O Flamengo depois se acerta, mas é o mínimo de espaço que você pode dar a um Botafogo ali. Era a imagem que a gente vinha pedindo para separar. E acho que se fala muito pouco, né? Vai se falar muito da pressão, de um Sampaoli questionado, mas acho que tem mérito dele. Para entender o corredor, para entender que o Bruno tem que dar essa profundidade, para entender que o Bruno tem que jogar. Recentemente, não me lembro, foi numa partida de mata-mata que teve muito problema contra o Olímpia, jogo da ida. Ele teve muito problema de criação, depois ele entende que é o Bruno que tem que fazer esse serviço, tem que puxar ali, tem o dedo dele também, hoje também. Então, não é que seja um cego de bola. Não vinha fazendo um bom trabalho, ele conseguindo ajustar o mínimo. E o Flamengo competindo, tem muito nível, tem muita qualidade para conseguir se manter minimamente vivo. Não acho que a partir de agora, rumo ao título. Só que o Flamengo precisava desse respiro. A gente tem uma semana muito tumultuada, a gente se debate muito se seria um momento de uma troca de treinador, porque teria 2 semanas até a final. Então, o olho está na final contra o São Paulo. E não adianta, uma vitória dessa impacta. Impacta porque tem o Bruno Henrique tirando de sarro do Botafoguense, impacta porque é dentro do Newton Santos, impacta porque você vê ali, a imagem do final da transmissão é muito emblemática, tem o Bruno ali, se eu não me engano, é o Felipe Luiz do lado, e comemorando com a torcida, e sorrindo. Eu não lembro de ver os jogadores do Flamengo sorrindo e a torcida em festa nas semanas recentes. Então, tem um impacto ali que precisa ser falado. Agora, falta um pouquinho mais de jogo coletivo, né? O Botafogo, mesmo não na sua melhor tarde hoje, foi até mais coletivo com o Flamengo, do que o Flamengo, e era de se esperar. Os cálculos mais otimistas hoje falavam de 10 anos que o Botafogo não entrava favorito contra o Flamengo. E entrou favorito justamente porque tem um jogo coletivo que o Flamengo ainda está devendo. Muita gente deveu. No primeiro tempo, Vitor Hugo, eu não sei, mas professor, eu não sei se eu esperava, desculpa, eu não sei se eu esperava em uma semana que a gente percebesse uma revolução coletiva. Mas o Flamengo precisava apresentar o mínimo. O Flamengo precisava voltar a competir. É a base, era um Flamengo muito abatido. O Flamengo é facilmente abatido em qualquer tipo de jogo. No jogo você pensa que vai ter uma mobilização. Vai ser um mata-mata. Defensor del Chaco, abatido. Em outro mata-mata, abatido. Um jogo para tentar retomar alguma coisa do Campeonato Brasileiro, o time abatido. Então, eu esperava o mínimo. Essa revolução coletiva talvez ainda não, mas tem sinais. Não uma revolução, mas pelo menos uma evolução pequenininha. Eu acho que o que o Flamengo fez hoje foi uma terraplanagem. Alisou ali o terreno nesse sentido da competitividade, que é o mínimo, e isso está devendo muito, né? A desclassificação contra o Olímpia
foi muito isso, né? Você não entender o ambiente em que você estava. Como a gente viu, um dia ele diz, fomos bem, competimos, outro dia ele senta ali e fala, hoje não competimos. E o que tem sido o Flamengo nos últimos tempos? O treinador sentado na coletiva, hoje competimos, hoje não competimos, hoje... Peraí, não dá para competir? Como o Botafogo é o exemplo. Porque o Botafogo não é este festival de individualidades, como tem o Flamengo. Ele é a união de tudo isso. E a soma é muito maior do que a de individualidade. Se você a soma, né, ela cria algo superior às individualidades. E o Flamengo não consegue fazer isso. Né? Mas hoje, mesmo hoje, você tem um Bruno Henrique que a individualidade saiu o gol com o Mateuzinho de um lado, no gol contra, Bruno Henrique do outro. Aí a estrutura do São Paulo, quer dizer, se o time não entender que tem um treinador, que é um cara chato à beça, todo mundo sabe que no dia a dia ele é chato, mas ele é bom treinador. Aí o time precisa se entender, se quer seguir o chato ou se não quer seguir o chato. Porque que o São Paulo é um cara difícil no dia a dia, todo mundo sabe disso. Quando ele chegou no Flamengo, isso foi falado. Ele sabe disso. Quem trabalhou, você conversa com as pessoas que conviveram com ele no Santos, no Atlético Mineiro e agora no Flamengo. Todos vão te falar a mesma coisa. É impossível o Flamengo nos contratar sem saber isso. Então ele aposta. E o comando do Flamengo é de dentro do campo para fora. É dos jogadores. Então tem dia que o São Paulo consegue encaixar as ideias dele, tem dia que não. Por que que isso acontece? Dia sim, dia não. Por que que um dia o time aceita e outro não? Porque ele tem um gatilho. Hoje, se perder, a coisa vai ficar feia para todo mundo. Aí vai lá e ganha. E não foi uma atuação coletiva fenomenal. Tem um jogador que não liga para nada disso que está acontecendo. Ele pode até ouvir, um se queixa daqui, outro se queixa de lá. Quando ele entra em campo, ele fala assim, desculpa, o problema é de vocês. O meu é jogar bem porque o meu joelho, quase que moeu o meu joelho, eu fiquei 10 anos parado, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 em dezembro e não tenho tempo para esse tipo de coisa aí, de vocês. E está jogando uma enormidade. O que o Bruno Henrique está fazendo é fenomenal, pela idade, pelo tipo de contusão, pela recuperação. Então, ele tem uma recuperação espetacular, espetacular. E no Santos tinha perdido um outro ano também. E ainda fez um gol ali que foi anulado por pouco. Né? Isso é um golaço. Então, quando é que o Flamengo vai... Os jogadores vão aceitar o jogo do São Paulo e agir coletivamente? Porque o que fez que aquela imagem do gol, né, do Pedro Ivo mostrou o seguinte, tem assim uns deslizes, tem uns lapsos, que é o coletivo o tempo todo, você tem que jogar o tempo todo, a atenção o tempo todo, porque o jogo um momento de desatenção, o jogo te mata. E tem uma coisa que você fala, eu acho que o Calçado é muito feliz quando ele fala no início que o Flamengo ele é uma linha de atuações complicadas e tem esse ponto fora da curva. O torcedor do Flamengo, que hoje está muito feliz, merecidamente, você dá uma cutucada no rival, que era líder, que não perdia, isso é muito feliz. Mas o torcedor, ele merece um pouco mais do que uma mobilização num jogo contra o Fluminense, uma mobilização num jogo de ida contra o Grêmio, uma competitividade no jogo contra o Botafogo no Engenhão, porque o Botafogo é pouco, ainda é pouco para o Flamengo. Tem um ponto, né, Pedro? Até outro dia, né? É só para te passar, Léo. Me parece que é uma coisa meio sempre que a água está começando a chegar perto da cintura, aí corre. Então tem alguma coisa errada. Porque o Olímpia... Por que não é competitividade sempre? O Fluminense fez, o Flu fez também... aumentou as dores do Flamengo. Expôs muita coisa. Na quinta-feira. Isso mexe. Até outro dia, o Olímpia, não dá. O Olímpia, só para... O que o Fluminense fez foi pensando no jogo depois e vendo que as opções do Diniz, foi um mergulho profundo em algo que todo mundo tem que fazer no jogo do Olímpia. E quando ele vai com o Kennedy, você começa a falar, por que o Kennedy? Porque ele sabia da dificuldade do Olímpia de conter a bola. Ele falou assim, eu vou para dentro deles, porque eles têm uma dificuldade gigantesca. Esse time ganhou do Flamengo, 3 bolas altas ganhou do Flamengo, porque o Flamengo ganhava por 1-0. O Flamengo ampliou a vantagem do Maracanã e conseguiu ali também mexer no jogo de hoje. Boa noite, São Paulo. Aqui Sidão Marinho da Litoral News.
A gente tinha um jogo decisivo para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, a sua equipe conseguiu vencer. Qual a importância dessa vitória em cima de um Botafogo que não tinha perdido ainda nesse novo gramado do estádio Newton Santos, para a sequência da sua equipe, tanto no Campeonato Brasileiro, também já preparando para a final da Copa do Brasil? Una victoria importante, básicamente por cómo se jugó, porque el time tuvo personalidad en una cancha de un time que venía invencible en este gramado. Entonces siempre es bueno ganar, pero mejor es ganar jugando con la autoridad que jugó hoy el time. Tuvo muchas chances, muchas situaciones y la verdad que jugó un gran partido. Boa noite, São Paulo. Guilherme Xavier aqui da Trivela. Parabéns pela vitória. Queria que você explicasse essas mudanças que você fez no esquema hoje. Você entrou com o Pedro, entrou com o Pulgar um pouco mais recuado. Queria que você explicasse um pouco esse esquema e o quanto você acha que essas mudanças influenciaram para que o Flamengo pudesse tirar a invencibilidade do Botafogo. La mudanza tiene que analizarla você. Yo imaginé un juego con Botafogo con una característica de cruzamiento, de muchos centrodelanteros dentro del área. Entonces preferimos jugar con una línea de 5 para evitar lanzamiento de los costados y también protección dentro del área. Y bueno, Pedro, porque intentamos tener un 9 que ponga de frente a nuestros volantes para intentar la verticalidad de Bruno Henrique. Y así fue. São Paulo aqui, tudo bem? Boa noite, Pedro Torre, ESPN. Foi uma semana bastante pesada no noticiário, com informações que grande parte da diretoria gostaria até da tua saída do comando, manifestação pública também do Landim te dando um respaldo, visitas dele ao Ninho do Urubu, conversas com você. Queria saber como você administrou essa semana para um clássico tão importante e qual o peso dessa vitória para modificar esse ambiente, tendo em vista até a decisão da Copa do Brasil, essa data FIFA grande agora. Eu tenho muito tempo de carreira, muita sequência de minha carreira e la verdad que como falo, eu solamente trabajo cada jogo, trato de mejorar un time que estaba totalmente, cuando la gente llegó, demasiado hundido. Estamos intentando recuperar ese time, mas no, siempre más allá de la victoria de hoy, que fue buena, o si no se hubiera dado la victoria, yo tengo claro quién soy e que busco de meu time. A vezes consigo, a vezes não. São Paulo, boa noite. Bruno Vilafranca, S1 Live. Parabéns pela vitória. Eu sei que o senhor já falou um pouquinho sobre a entrada do Pedro, mas eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre a dupla que se tornou Bruno Henrique, pelos lados do campo também, com muita velocidade, e o Pedro. De que forma o senhor viu essa partida e a conexão entre eles? Obrigado. Sí, pienso que hubo muy buena conexión. Básicamente el primer tiempo fue un primer tiempo extremadamente bueno del equipo. Lamentablemente una jugada esporádica, Botafogo nos convirtió, pero el primer tiempo de Flamengo para mí fue lo mejor que vi en el torneo. Mas creo que son dos muy buenos futbolistas y en realidad cuando los descensos de Pedro y los ascensos de Bruno Henrique generaron incomodidad basicamente a la última línea de Botafogo. São Paulo, Raíssa Simplício da Gol Brasil aqui, boa noite. Eu queria que você falasse sobre como você vê a importância dessa vitória, de olho na final da Copa do Brasil. Agora a gente vai ter uma data FIFA, vocês terão mais alguns dias, cerca de 10 dias para trabalhar. Tem o Atlético Paranaense e aí depois já começa esse pensamento na Copa do Brasil. Você ainda acredita no Campeonato Brasileiro? Ainda existe essa possibilidade de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Ou, de fato, todas as atenções serão voltadas agora para a final da Copa do Brasil? E, se você me permite rapidinho, o Flamengo divulgou os preços, né, dos ingressos para a final da Copa do Brasil. E vocês que precisam tanto da torcida, o ingresso mais barato para o público em geral é de R$400. A gente teve muitas críticas dos torcedores em relação ao preço do ingresso. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, porque muitos torcedores não vão ter oportunidade de estar no Maracanã. Com respeito aos preços, eu não tenho nada a ver com isso. Não controlo isso, então não posso falar. Indudablemente eu quero que o Maracaná esté colmado en la final, mas no puedo resolver eso.
con respecto a la pelea por el brasilero, creo que la distancia es muy longa, mas la gente, como falei, va a tratar de tener siempre la misma importancia en cada juego, porque cada vez que pierde Flamengo siempre suceden un montón de cosas. Entonces, para evitar movimientos, operaciones en contra do time, hay que ganar. Último. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória. Você já falou do ataque composto por Bruno Henrique e Pedro, e hoje você deixou o Gabigol no banco de reservas. Né? Como é que está o momento desse jogador que vive uma situação controversa, teve aniversário, protesto de torcida? Né? Como é que está o Gabigol nesse momento? Como é que você enxerga, né, a recuperação do futebol dele? No, él está bien. Ahora tendrá que luchar por un lugar. Él es un jugador que es un ídolo del club y que es un jugador que cada final siempre ha sido determinante. Entonces, este tiempo de preparación es bueno para que la competencia interna nos diga o nos leve al lugar donde se va a elegir a un time que juegue primero con Paranaense y después con la final con Sao Paulo. Paulo, obrigado a todos. Boa noite.